Boa noite, galera! Escola Bíblica começando, aula de número 2. Nós estamos no módulo Panorama Bíblico. Ele é o primeiro módulo do nosso estudo de Escola Bíblica quintal. Porque não é dominical, porque a gente não faz de domingo. Então é quintal, tá bom? Escola Bíblica do quintal. E quintal lembra também um pouco casa, né? Então a gente está em família, dá tudo certo. É a aula 2. Quem aqui assistiu a aula 1 completamente, levanta a mão. Boa, olha, bastante gente. Quem não assistiu, saibam que está disponível no YouTube. A gente já mandou o link lá, podemos mandar novamente. O link está disponível com a aula número 1 completa para vocês assistirem e acompanharem. Na aula 1, a gente aprendeu mais sobre a Bíblia. Então, literalmente, a gente pegou a Bíblia, literalmente a gente viu os livros que tinha lá, as divisões que tinham, quais eram poéticos, quais eram Pentateuco, qual era profeta, a gente viu tudo isso na aula passada. E nessa aula aqui a gente vai fazer algo para facilitar você. Eu prometo que vai facilitar para você. A gente vai começar uma linha do tempo. Então a gente vai pegar desde o início e a gente vai indo nas próximas 5 aulas até o final da Bíblia. Fechou? Então o que a gente fez na aula passada? A gente mostrou um pouco a Bíblia, familiarizou você com a Bíblia, e agora a gente vai criar uma linha do tempo que a Bíblia apresenta e vai colocar numa linha do tempo. O Antigo Testamento, ele é gigante, vocês sabem bem disso. Ele é muito grande. Então não dá para a gente fazer, ainda que de forma panorâmica, ou seja, superficial, pegando os principais pontos, não dá para a gente fazer isso em uma aula. Então a gente vai dividir em 2 aulas. Essa aula é a parte 1 e a aula que vem é a parte 2. Combinado? Vocês estão me ouvindo bem daí? Daí também estão me ouvindo bem? Estou gritando muito? Não? Então tá bom. Beleza, então vamos começar. Que comecem os jogos. Se tivesse ligado, né? Eu sempre apanho. Esse aqui é um slide que mostra a cronologia do Antigo Testamento. Então sabe aqueles 39 livros que a gente falou na aula passada? Eles estão todos divididos aqui, de uma forma meio que cronológica. Então você percebe que ele começa, obviamente, do começo. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, todos eles estão aqui. E eles vão caminhando até o final. Quem aqui lembra qual é o último livro, na nossa ordem do Antigo Testamento, que tem no Antigo Testamento? Então, na nossa ordem, qual é o último livro? Alguém chuta? Malaquias. Ele está lá na frente, ó, lá no final da linha cronológica. Agora a gente vai começar e vai seguir até o fim. Bora para o primeiro slide? Quem está pronto, dá um glória. Glória! O pessoal é crente aqui, viu? Cuidado que isso pega. Muito bem. Temos aqui algo que talvez atrapalhe a gente ver, mas nem tanto, tá? Dá para ver perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar do começo. Se você tiver com a Bíblia na mão, eu vou te fazer um convite. Pode ser pelo celular, pode ser pela própria Bíblia. Mas eu quero que você pegue e encontre o livro de Gênesis. Ele é o primeiro livro que você tem na sua Bíblia, certeza. Pega aí Gênesis e você vai encontrar um número bem grande. Número 1. Esse número grande, a gente viu na aula passada, ele é o capítulo, beleza? Gênesis capítulo 1, tá aqui embaixo, eu vou deixar as referências para que vocês possam ir acompanhando a evolução que a gente está indo em cada um, ó. Começar em Gênesis 1, você vai ver que daqui a pouco a gente vai estar no livro lá na frente, você vai falar, já li tudo isso aqui? Você vai ver, você vai gostar. Então vamos começar do começo, a criação. Gênesis capítulo 1, ele fala da criação. E como toda linha do tempo, eu preciso ter uma ideia de temporalidade. Eu preciso saber quando que está acontecendo Gênesis capítulo 1. Mas eu vou fazer um combinado com você. O livro de Gênesis, ele é dividido em 3 grandes partes. Gênesis 1 a 11, Gênesis 12 até o 37, eu vou dizer, e dali até o 50, que é o final. 3 grandes partes. Na aula de hoje, a gente vai ver 2 das grandes partes. E depois a gente vai abrir para dúvida e a gente continua o resto dos livros, pode ser? Então vamos lá. A primeira parte, que é de Gênesis 1 até Gênesis 11, ela tem um gênero literário, ela tem um estilo muito específico. Então, é muito difícil você querer arbitrar quando que a história em Gênesis 1 está falando. Algumas pessoas mais modernas estão tentando trazer um conceito de que a Terra é jovem e que por isso
Gênesis 1 deve estar falando algo em torno de 6.000 anos antes de Cristo. Outras pessoas têm um outro tipo de entendimento, mais na ciência clássica, que vai acreditar que a Terra tem milhões, talvez bilhões de anos, que o mundo tem bilhões de anos. Como o objetivo aqui não é a gente entrar nessas nuances, a gente vai sempre focar no resguardo conservador bíblico. O que isso quer dizer, em outras palavras menos difícil? Que o que a Bíblia não aparenta nos dar sinais de que ela está sendo histórica, a gente vai considerar que o período é indefinido. Nós não sabemos quando Gênesis 1 foi... a história de Gênesis 1, quando ela aconteceu. Nós não sabemos. De novo, alguns vão dizer que é 6.000 a.C., 6.500 a.C. A Bíblia, quando você lê o capítulo 1 até o capítulo 11, você vê que o jeito que está escrito, ele não está interessado em te contar uma história do jeito que a gente sabe. O jeito que a gente pensa história hoje em dia, a gente pensa, eu nasci lá em Osasco em 1994, com 3 anos de idade eu falei minha primeira palavra, e aí com 4 anos eu entrei na escola. Não é assim que a Bíblia conta as histórias, muito menos em Gênesis 1 a 11. Então do Gênesis 1 até Gênesis 11, a gente não vai considerar nenhum ano cronológico, fechou? O autor está preocupado em explicar para você algumas coisas muito importantes. Combinado? Vamos começar. Olha o versículo lá em cima. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, ele tem que começar de um começo. E a primeira coisa que ele faz é dizer que o mundo não nasceu por si só. O mundo foi criado por um Deus. E ele não se limita a somente falar da criação da terra. É como se em Gênesis 1 ele falasse sobre toda a criação. Sabe aquelas partes da criação que nós mesmos nem sabemos ainda? Que a ciência daqui talvez séculos vão começar a descobrir? Então, Deus criou tudo isso lá no início. A partir de Gênesis 1, Deus cria uma linha do tempo. Antes disso, nós não temos como saber. Já viu aquela pergunta que o pessoal fala, o que tinha antes de Deus criar um mundo? Nada. Tá, mas não faz sentido. O que era antes? Esse conceito de antes, esse conceito de depois, ele só começa quando Deus cria uma linha do tempo. E Deus só cria uma linha do tempo aqui, em Gênesis capítulo 1. Antes de Deus criar, nem existe esse conceito. Porque antes e depois pressupõe uma linha do tempo. Meio confuso, não é? Mas a gente tem que assumir. Deus cria a linha do tempo agora. Então, a partir de agora, tem uma linha do tempo. E olha que interessante. O cara que escreveu isso aqui, provavelmente foi Moisés. A gente atribui muitas vezes a Moisés. A tradição atribui a Moisés. Então, vamos assumir que seja Moisés. Mais para frente, a gente coloca alguns pontos. Moisés, a gente vai ver a história dele mais para frente. E ele está escrevendo totalmente de forma teológica. Moisés estava inserido em um ambiente que as pessoas acreditavam, por conta da cultura e religiosidade, que o sol era uma divindade, que a lua era uma divindade, que a natureza era fruto de uma divindade. Então, o que Moisés está falando quando ele cria a Bíblia em Gênesis 1, ele não está dizendo assim, olha, Deus criou literalmente o céu que a gente está vendo, literalmente a terra que a gente está vendo, e eu vou passar para vocês um passo a passo de 7 dias de criação, porque é exatamente essa ordem que Deus criou as coisas. Ele não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado lá em Gênesis capítulo 1 é literalmente em dizer, as coisas foram criadas por um Deus. A lua não é um Deus, a natureza não é um Deus, o sol não é um Deus. Tudo isso foi criado por um Deus único, potente, onipotente, que conseguiria fazer tal. Beleza? Até aqui? Show de bola. Em Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 2, então a gente vamos separar aqui duas coisas. Gênesis capítulo 1, ele foca na criação completa. Então em Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus falando, olha, a ordem da criação é essa. No primeiro dia Deus fez tal coisa, no segundo dia Deus fez tal coisa, no terceiro dia Deus fez tal coisa. Lá na frente nós teremos um módulo que não é de panorama bíblico e lá a gente vai entrar em versículo por versículo. Mas como agora é panorama, eu preciso correr um pouco para dar tempo de falar tudo. Mas o fato é que Gênesis 1 ele foca na criação por completo. E Gênesis 2 ele começa a dar uma ênfase no ser humano. Então quando você for ler na sua casa Gênesis 1,
Saiba que está falando de algo completo, de toda a criação. A ênfase é na criação por completo. E Gênesis 2, ele está dando uma ênfase para o ser humano. O ser humano vivia no jardim, talvez você já saiba da história. O ser humano vivia no jardim, feito pelo próprio Deus. Foi dada ao ser humano a ordem de governar, de dominar sobre o jardim, não de uma forma pejorativa, mas de dominar sobre toda a criação, como aquele que controla harmonicamente a fim de glorificar a Deus. Mas acontece algo no capítulo 3 que você e eu sofremos por conta disso até hoje, que é a queda. Talvez o ápice que mais apareça ao longo da Bíblia inteira é a queda. Diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Deus ele deu uma ordem para os primeiros seres humanos, Adão e Eva. E a ordem era: você pode ficar à vontade para comer de todas as árvores que tem aqui, você só não come daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Era o único direcionamento divino. E o que acontece? A árvore estava lá, disponível, e Eva, tentada pela serpente, ela cede e come do fruto. Se comer do fruto, você para ver, nossa, mas a gente faz um auê só porque alguém comeu do fruto. Que coisa estranha, não é esquisito? Só comeu de um fruto, mas a Bíblia não está preocupada se ela comeu de um fruto apenas. Está preocupada em mostrar para nós se o ser humano obedeceu ou não obedeceu a Deus. Então a queda tem muito mais a ver com Deus dando ordens e o ser humano descumprindo essa ordem. Pode fazer tudo, você só não pode comer daquela árvore. E até hoje a gente sofre disso, porque a gente pode fazer muitas coisas. Na vida cristã as pessoas falam: eu não quero ser crente, porque crente não pode fazer nada. Não, na verdade isso é erradíssimo. Crente, na verdade, tem liberdade para fazer literalmente tudo. E essa liberdade para o ser humano, hoje, ela é corrompida. Ela não é tão perspicaz, ela não é tão perfeita. Na verdade, ela é totalmente imperfeita, por conta da queda. A queda que nós chamamos aqui, ela dá origem ao tal do pecado maior. O pecado que as pessoas falam, pecado com P maiúsculo, aquele que todos os seres humanos, depois que Adão e Eva caíram, todos sofrerão a tendência desse pecado. Sabe por que você quer fazer coisas boas, quer servir a Deus, quer agradar a Deus e não consegue? Por conta desse pecado original. Por conta dos nossos pais, Adão e Eva, que pecaram, que comeram do fruto, hoje nós não conseguimos mais permanecer em uma vida sem a tendência pecaminosa. Beleza até aqui? Quero te contar uma curiosidade. Se eu falar, e quem gostava na época do mundo, né? Hoje crente não gosta disso, claro que não. Mas na época do mundo, aquele livro lá de sonhos, sabe, Revelação dos Sonhos? Lá você pesquisava, sonhar com cobra é o quê? Lembra? Sonhar com serpentes é o quê? Quem que sabe? Quem que sabe aí? É o quê? Traição. Isso na nossa cabeça de hoje. Só que a gente olha a Bíblia e fala, apareceu uma serpente lá, ofereceu um fruto, que não é maçã, que fique claro, mas ofereceu um fruto, ela estava traindo, ela estava, sendo invejosa. Não. Sabe que na cabeça do pessoal que escreveu a Bíblia, sabe o que é serpente? Sinônimo de astúcia, inteligência. Por isso que a Bíblia fala, a serpente era mais astuta entre os animais. Porque serpente, no contexto do povo de lá, do Antigo Oriente Próximo, a gente vai ver nos mapas, a mentalidade deles era, serpente é um símbolo de inteligência. Então, se eu vou registrar aqui na Bíblia, não estou dizendo que não aconteceu. Não estou dizendo que não era uma serpente, mas aprende comigo. Me permita ensinar você nesse ponto. Se fosse para escolher algum animal de forma didática, se eu tenho um animal que é inteligente, que é astuto, eu não vou escolher outro. Eu vou escolher exatamente esse na hora de escrever. Então, quando a gente olha a serpente, não confunda achando que é a serpente no contexto moderno. Não é. E aí, a partir daqui, o pecado entra no mundo e a maldade vem. A maldade nada mais é do que uma ausência deliberada do bem. E aí ela surge, e nós começamos a ver as consequências. Primeira consequência, em Gênesis 4. Abre aí, Gênesis 4, vira a folhinha. Acha aí, Gênesis capítulo 4.
Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Você sabe bem da história, alguns sabem mais, outros sabem menos, vou resumir. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva. Foram concebidos após o pecado, ou seja, nasceram com a natureza pecaminosa como eu e você. Em um belo momento, tentando entregar ofertas a Deus, Deus se agradou mais de uma oferta do que da outra. Os motivos a gente vai discutir lá para frente. Uns vão falar porque era o tipo de oferta, outros vão falar porque um deu do que sobrou e o outro deu do começo. Mas isso a gente pode ver mais para frente. No panorama, o que interessa é que Deus ele rejeitou a oferta de um e aceitou a oferta de outro. E o primeiro assassinato bíblico, o primeiro assassinato da história, foi após uma tentativa de cultuar a Deus. Isso não acontece nas igrejas de hoje. Nas igrejas de hoje todo mundo é harmônico. As pessoas não querem um cantar melhor do que o outro, um tocar melhor do que o outro, um ser melhor tio do infantil do que o outro. Claro que não, isso não acontece nas nossas igrejas hoje. Hoje não acontece o marido tentando ser melhor do que a esposa querendo ser melhor do que o marido. Isso não acontece, um filho melhor. Acontece isso hoje? Claro que não. Hoje todo mundo é perfeito, mas naquela época acontecia. Tentando agradar a Deus, adorar a Deus e cultuar a Deus com o sacrifício, tivemos o primeiro homicídio. Sabe essas guerras religiosas que nós temos até hoje? Sabe esse tipo de coisa de a sua religião não presta? Então eu não quero ouvir nada da sua religião. Sabe, a sua igreja não presta. Sua igreja é tudo herege, eu não quero saber de você. Sabe esse ódio que nós temos hoje? Claro que nós aqui não temos, quem está assistindo online também não tem, não é verdade? Claro que vocês não têm. Mas sabe isso que a gente ouve falar aí fora? O primeiro caso foi aqui, ó. A maior prova de que o pecado não tem nada a ver com a realidade divina é que Deus é amor. E na primeira oportunidade que aparece, nós temos o ódio na prática. Caim e Abel, personagens famosos. Vamos lá então. Passa-se um tempo. Deus olha para Caim e pergunta, o que você fez? Aí ele fala, por um acaso eu sou o guardião do meu irmão. Começa aquele rolo, que a gente vai entrar muito lá para frente. E aí a maldade começa a se proliferar no mundo. Deus vai lá, Caim sai fugido e ele constrói uma cidade. Ele constrói uma cidade com esposa, com filhos, com primos, com sobrinhos, ele constrói uma cidade. E lendo a Bíblia na ordem, você fala assim, peraí, tinha Adão e tinha Eva, sim ou não? Aí depois tinha Abel e tinha Caim. Só tem 4 aqui até então, certo? De repente, um mata o outro, sobrou 3, certo? Adão, Eva e Caim, que foi quem matou. Como é que esse cara sai e vai construir uma outra cidade com gente, já tem esposa, tem tudo? Que isso? Tem 3 aqui. A Bíblia parece que ela se desajusta. Isso é muito normal. Porque a Bíblia, principalmente em Gênesis, ela não segue ordem literária. No Pentateuco inteiro. Abre aí no capítulo 5. Capítulo 5, você vai encontrar, eu quero que você abra para você se familiarizar com a Bíblia, tá? Capítulo 5, você vai encontrar uma baita de uma genealogia. E lá vai estar escrito que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Deus criou 2. Esses 2 tiveram filhos e filhas após a queda. Pasme, escandalize você ou não, as primeiras famílias eram formadas por irmãos. Hoje você fala, que é isso, coisa estranha. Pois é, meu amigo. Pois é. A moralidade é algo que vai crescendo no mundo de forma progressiva. Até hoje. Existem culturas que uma moralidade é de um jeito e aqui é de outro. Porque a moralidade ela é construída. Ela não é inerente. Isso dá um bom debate, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas ela é construída pela cultura, inclusive. E lá, irmão e irmã se relacionavam. E à medida com que isso vai se ganhando proporções, também se relacionam tios com sobrinhos, se bem que hoje tem uns que a gente fica ouvindo aí pela internet, uns famosos, que acontece, né? Tio com sobrinho, uma coisa maluca, mas tudo bem. Tios com sobrinhos, primos com primos. Então isso vai fazendo que a genealogia se propague e ela está aí em Gênesis capítulo 5. Beleza? À medida com que as cidades foram crescendo, as famílias foram crescendo, a Bíblia não está narrando quanto tempo passa. Ela não te conta, e aí você acha que está passando um ano. Mas para a gente ter famílias e famílias e dezenas de milhares,
Já se passou muito tempo, irmão. Não precisa ser muito esperto para perceber isso quando você lê o texto bíblico. Então, de novo, eu te convido, não olhe para o texto bíblico como se você estivesse assistindo uma novela ou um anime. Pelo menos no anime, às vezes, fala lá, aparece uma criancinha pequena, daqui a pouco a criancinha tá grande. Aí você pensa, pô, cresceu, é óbvio. Né? Muda o nome do anime, coloca lá Shippuden para falar, pô, crescemos, tá? Não é a mesma pessoa, sabe? Põe umas coisas assim. Hoje, lendo a Bíblia, você não entende. Porque você está lendo aqui, cadê o povo? Já passou muito tempo. Essa parte também está clara? Esses conceitos iniciais eu sei que são pesados, mas são necessários para a gente continuar. A maldade se multiplica, porque a maldade não está numa estrutura, a maldade está no ser humano. Sabe aquele discurso de que aquela igreja eu não gosto, porque aquela igreja, o povo é tudo assim. Sabe, aquela igreja, cara, não, a igreja é composta por pessoas. Se a Batista Mosaico, de alguma maneira, ela é muito rebelde, é porque o povo dela é rebelde. Se alguma outra denominação é herege, é porque as pessoas que estão lá dentro são hereges. Não existe placa sem pessoas. Não existe cultura sem pessoas. O Brasil é uma vergonha só. Só é possível ser uma vergonha se as pessoas forem uma vergonha. Então, à medida com que as pessoas foram multiplicando com o seu caráter corrompido por conta do pecado, chega Gênesis 6 e nós temos um relato muito confuso em primeiro momento. Gênesis 6, ele fala assim, que tínhamos filhos dos homens de um lado e filhos de Deus do outro. E aí surge uma polêmica. O que é isso? Alguns dizem que demônios tomaram formas humanas e se relacionaram com seres humanos. E por isso Deus ficou irado e trouxe o dilúvio. Outras pessoas dizem que, na verdade, são descendências diferentes. Porque eu não sei se você sabe da história, mas depois que Caim matou Abel, como a gente leu em Gênesis 5, teve filhos e filhas. Tem um cara lá chamado Sete. E alguns falam, filhos dos homens é uma descendência impura, e filhos de Deus é uma descendência pura, que veio de Sete, que queria se posicionar com Deus. O fato é que eu e você não vamos aprender hoje o que aconteceu pelo que deixou Deus irado, mas o fato é, Deus ficou irado e mandou o famoso dilúvio, ó versículo, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Você imagina isso? Não tem registro bíblico de chuva antes. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 7, não tem registro de chuva. De repente, chuva. Ninguém nem sabia o que era. Constrói uma arca aí, meu filho. Deus, ele reserva uma pessoa chamada Noé. E ele permite com que Noé e seus familiares possam construir a arca e entrar na arca, para serem livres do dilúvio. Deus manda o dilúvio, aquela catástrofe. Muitos e muitos e muitos mortos. Você precisa entender isso. Não é uma historinha de criança para contar para dormir. Deus mandou o dilúvio e matou todos os seus amiguinhos. Não é uma história muito assim, tão fácil. Deus literalmente mandou um dilúvio que tirou a vida de milhares de pessoas. E existem dois posicionamentos. Existem pessoas que acreditam que o dilúvio foi local. Porque é cientificamente muito improvável que o dilúvio tenha coberto a terra inteira. Haja água, né? Mas que dá para fazer? Dá. Deus faz o que ele quiser. Ele criou o mundo, ele faz o que ele quer. Mas existe um outro público que acha que o dilúvio foi local. Que aquilo aconteceu só na região da Mesopotâmia. Outras religiões, bem antigas mesmo, elas têm alguns registros. A gente tem uns registros sumérios que também mencionam dilúvio. E aí fica a curiosidade. A gente pensa que dilúvio surgiu da Bíblia, né? Mas a Bíblia, esse registro bíblico, pelo menos o registro, ele é posterior a outros povos que já tinham registrado que tinham dilúvio. E aí a gente entra no debate. Peraí, será que a Bíblia copia, então, outras culturas? O que a gente aprendeu na aula passada? Que quem escreve a Bíblia está usando uma lente. E ele está tirando a visão dele de algum lugar. Então, não dá para a gente entrar agora na polêmica se a Bíblia copiou, se a Bíblia se inspirou ou se a Bíblia foi a base de referência. Não precisa entrar agora, mas o fato é que alguma coisa de dilúvio aconteceu, porque outros povos que não são bíblicos, não são da descendência principal bíblica, está registrando sobre dilúvio.
Beleza? Que um dilúvio aconteceu, seja ele em pequena proporção ou grande, a gente já acredita muito mais sem entrar em debate. Foi aí? Tenta passar aí para mim. Foi. Termina o dilúvio, e aí surge algo interessantíssimo. Você lembra que lá no Jardim do Éden, as pessoas tinham recebido o direcionamento de comer das árvores. Depois do dilúvio, surge uma permissividade de se alimentar de carne. Não sei se vocês lendo a Bíblia tinham percebido isso. Mas lá no início, Deus cria tudo. E ele fala, comam à vontade de todas as árvores, mas não daquela. Ele está falando de árvore. Depois do dilúvio, Deus, ele permite, eu não estou dizendo que ele ordena no sentido de que esse era o plano dele, e também não estou dizendo que não era, mas o fato é que ele permite que o consumo de carne animal inicie. Isso é louco. O porquê isso acontece? Lá para frente a gente vai ver. A ordem de Deus era para o povo se espalhar. A ordem de Deus era que o povo multiplicasse. A ordem de Deus era que o povo tivesse relacionamento com ele. Em Gênesis capítulo 11, nós conhecemos uma tal de Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma construção que os seres humanos tentaram fazer, fazendo exatamente o oposto que Deus tinha dito. Então Deus falou assim, ó, estejam comigo. Esse era o objetivo. E o que eles fizeram? Vamos a gente ser poderoso, enaltecido entre as nações? Deus falou para eles se multiplicarem, povoar a terra, e eles falaram, vamos nos juntar todos aqui, vamos ficar todos aqui e crescer. Então eles estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus ordenou. Tá vendo essa fotinha aqui, ó? Ela chama zigurate. Muito antigamente na Mesopotâmia, nós encontramos registros arqueológicos, a rodo, de zigurates sendo feitos com o objetivo de enaltecer deuses, divindades. No caso da Bíblia, eles fizeram para se enaltecer. E Deus chega e fala, vocês não vão fazer isso aí, eu vou confundir vocês. Todo mundo falava uma mesma língua, todo mundo estava em um mesmo povo, todo mundo estava ali. E aí Deus vai lá e dispersa eles por sobre a terra. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Ali surgem outras línguas. A partir dali, segundo a Bíblia, é que há uma divisão não somente de idiomas, mas uma divisão de terra. E a gente já está em Gênesis 11, já foi 11 capítulos. Pesado ou não? Gênesis 1 a Gênesis 11 é pesado. Eu sei, eu compreendo. E a Torre de Babel, ela surge nessa proposta. De um ser humano tentando se exaltar e Deus falando, filho, eu que mando no Paranauê. Essa é a mensagem que Gênesis, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, está trazendo. Deus é que cria, o homem tenta corromper. Deus dá uma nova oportunidade, o homem tenta corromper. Deus dá outra nova oportunidade, o homem tenta corromper. Deus acaba com isso, espalha as nações a fim de dar uma nova oportunidade. E a gente vai ver o que acontece. Gênesis capítulo 10, um capítulo antes. É fora de ordem a Bíblia, eu sei, desculpa por isso, mas não foi eu que escrevi. Capítulo 10, ele vem didaticamente depois de Gênesis 11. Porque ele mostra que os filhos que entraram na arca, os filhos de Noé, que entraram lá na arca, vocês lembram o nome dos filhos ou não? Quem sabe de cabeça o nome dos filhos? Sem. Quem? Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. A descendência deles se espalha por 3 lugares diferentes. Vai. Oh, sou eu que estou controlando. Lucão, acho que tá. Dá um zoom para mim aqui, Lucão, por favor. Tem um mapa, vocês vão receber isso. Esse mapa aqui, ele mostra exatamente. Só dá um zoom out só para eu mostrar aqui a legenda. Aqui tá, ó, os descendentes de Jafé, vai a bolinha azul. Descendentes de Cã é esse triângulo e os descendentes de Sem é o quadrado. Tá bom? Dá um zoom ali para você ver, ó, tem de tudo. Europa, a gente entende que sentido Europa foram os filhos de Jafé. Beleza? E aí surgem várias pessoas famosas da Bíblia e vários povos famosos. Os filhos de Cã, esse triangulinho, eles vieram mais sentido África. Tem alguma coisinha ali no Oriente Próximo, mas é mais África. E os filhos de Sem, eles ocuparam toda a parte do Oriente Médio.
Dá um zoom out aí para o pessoal poder ver. Tira tudo. Olha lá, tá vendo como estão todos espalhados? Só para você ter uma ideia. Israel hoje fica aqui. E ó, a descendência majoritária de Israel é de Sem. Você lembra numa época, em guerras mundiais atrás, começou uma história de pessoas que são antissemitas. Vocês lembram disso? Quem perseguia judeu era considerado antissemita. Ainda tem pessoas hoje que são consideradas com pessoas com discursos antissemitas. Por que fala semita? Porque é a descendência de Sem. Nada mais é do que pessoas que têm discurso contra o povo dessa região, o povo originário dessa região. Beleza? Vamos avançar, Lucão. Acabamos o primeiro bloco. Quem está vivo dá um amém. Amém. Nós falamos criação, nós falamos sobre a queda, nós falamos que as pessoas agora, através da queda, tentaram fazer um culto a Deus e deu super errado, teve até morte. Fica tranquilo que quando a gente aprender a história da igreja, você vai ver que isso acontece várias vezes. Na história da igreja, a gente está tentando provar qual é a teologia certa e no meio do caminho está matando uns aos outros. Fica tranquilo que a gente vai estudar. Então isso perdura. A gente aprendeu também sobre o dilúvio. As pessoas se multiplicaram, a maldade se multiplicou, independente do motivo, mas ela se multiplicou. E Deus manda um dilúvio terrível. E ele reconstrói o mundo através da família de Noé. Noé é a esposa, os 3 filhos com as suas esposas, e a partir daí eles começam a povoar a terra, mas a terra continua com o mesmo problema, que é o pecado original. A terra continua com o mesmo problema, porque a terra está sendo composta por pessoas, e pessoas estão com o mesmo problema, que é o pecado original. Aquilo que faz eu e você nos distanciarmos de Deus, é o pecado original. Aquilo que você gostaria de não ter. Sabe quando você chega e fala, hoje ninguém vai estragar meu dia. Aí você chega e já xinga alguém, você fala, por quê? Por que eu fiz isso? Então, pecado original a gente aprendeu. Tá? Claro que de forma muito panorâmica. Que oração, por favor? 5 para as 9? É? Perfeito, tá certo seu relógio, né? Vou confiar em você. Tá bom. E a gente começa Gênesis 12. Gênesis 12, agora sim é o segundo bloco. Agora o negócio ele faz, puff, ele flui. Deus, lá da descendência de Sem, lembra que o que a gente pegou? Adão, puxa uma descendência para Sete, vai descendo a descendência aqui, vai chegar em Sem, em Noé, claro, em Sem, e agora vai chegar aqui, ó, em Abraão. Abraão, ele é considerado um patriarca. O que é patriarca em palavras mais fáceis? Uma pessoa que constrói uma família e vai ser o pontapé inicial de uma grande descendência. Então, por exemplo, o patriarca brasileiro de uma família que tem origem japonesa é o primeiro, japonês da família que veio parar aqui. Ele é o patriarca brasileiro daquela família, porque ele foi o primeiro a chegar aqui. Então, ele que deu o pontapé. Então, as pessoas sempre vão ter uma lembrança daquele primeiro cara. Isso acontece com Abraão. Abraão é o primeiro chamado por Deus. Deus olha para ele e fala o seguinte: o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus ele chama Abraão depois de muito tempo, porque já tem muitas famílias povoando a terra, tá? Depois de Torre de Babel. Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou te levar para um lugar novo. E Abraão ele tem uma opção: acreditar naquele chamado de Deus ou não acreditar. Abraão ele é conhecido como o pai da fé. E as pessoas falam, eu tenho que ter a fé como Abraão. Porque Abraão, irmão, eu já vi pregação assim, vai por mim. Talvez você também, talvez você já disse isso. E se você errou, tá tudo bem, porque nós estamos aprendendo. Mas Abraão, irmão, ele dava o primeiro passo e quem colocava o chão era Deus, aleluia. Não é bem assim. Porque a primeira pessoa que teve a ideia de tirar Abraão de lá não foi Abraão, foi Deus. A fé, ela não surge porque você tem a própria consciência e fala, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Não é isso que é fé bíblica. É um convite de Deus que a gente só aceita. Sabe por que você está permanecendo na igreja? Sabe por que você quer mais e mais de Cristo? É porque Deus te chamou primeiro e você está respondendo a isso. Lembra da aula passada, vocês que assistiram? Que a gente falou, a gente não descobriu nada. Deus nos amou primeiro e a partir do que Ele nos chama que a gente avança. É a mesma coisa com Abraão. A gente não foi chamado. Abraão não foi
não decidiu ser chamado, melhor corrigindo, não decidiu ser chamado. Abraão foi chamado e creu. E ele fez um baita de um caminho. E Abraão, ele segue. E aí Deus promete para Abraão uma segunda coisa. Você vai ter uma descendência numerosa. Para ter descendência numerosa, precisa botar filho no mundo. Não tem o que fazer. E vai vir de você. Abraão era casado com uma mulher, na época ele chamava Abrão, com uma mulher chamada Sarai. Eu vou facilitar a vida e vou falar Abraão e Sara, tá bom? Eles mudam de nome, no fim é panorama, tá tudo bem. Abraão e Sara, eles eram casados. Só que Sara tinha um pequeno detalhe. Ela não podia ter filho. Vocês sabem bem da história, se não sabem, estão aprendendo. Não podia ter filhos. Como é que eles vão ter uma grande descendência se eles não podem ter filhos? Então Sara tem uma ilustre ideia. Naquela época, eles tinham servos que era quase um escravo. Era um pouquinho diferente, mas era como se fosse uma escravatura daquela época antiga. Diferente da nossa colonial, mas uma espécie de escravatura. Chamávamos de servidão. Sara tinha uma serva. E ela falou o seguinte: Abraão, Deus prometeu para você que a família vai ficar numerosa. Prometeu para você, não prometeu para mim. Então é o seguinte, tá aqui minha servinha, por gentileza, tenho um filho com ela. Lendo com os nossos olhos hoje, eu olho para isso e falo, nunca eu consigo imaginar uma esposa no século 21 chegando pro marido e falando, olha, eu sei, tá, que eu não posso ter filhos, mas por favor, aqui minha colega de trabalho tem um filho com ela, a gente mora na mesma casa e tá tudo bem. É inconcebível. Naquela época também era inconcebível. Para Deus também é inconcebível. Mas o fato é que Deus ele está se revelando gradativamente na Bíblia. Então você vai ver muita história maluca. E você não pode achar que as histórias que estão relacionadas na Bíblia estão tendo palminha de Deus, estão tendo aplausos de Deus. Deus está concordando com as histórias. Não. Parte da Bíblia é simplesmente Deus narrando história. Ele não está concordando. A gente vai ver histórias horríveis na aula que vem. Horríveis. Mas, amigos, nem tudo que está na Bíblia Deus está validando. Ele está narrando. Isso aqui é um exemplo. E aí o primeiro filho, aquela coisa gostosa, nasce da serva. Então a mulher não podia ter filho, Sara não podia. Traz a serva chamada Agar. Ele vai lá, tem relações com a mulher tem um filho, e o filho chama Ismael. Nós estamos em Gênesis capítulo 16. Tá difícil de empurrar esse capítulo, né? Mas já estamos no 16. Chega no capítulo 16, o menino nasce. Aí aquela alegria. Agar pega no colo e fala, ai que bonitinho, Abraão é seu filho. Aí ele, o velho lá, oh, que bonitinho, meu filho, que legal. E começa isso. Só que Sara, que deu a sugestão do bagulho, começa a ficar chateada, fala, não, peraí. Vocês estão muito love aqui, calma aí. Era só para você ter um filho aí com a mulher, não era para ficar com romance agora. O que é isso? Aí Agar, agora eu tô conjecturando, Agar passa e fala assim, ai, como é bom ter um filho, né, direto da minha própria barriga. Pena que não tem, né, que não tem solamentos, mas eu tenho. Sara começa a ficar pistola. Fala, mano, eu vou pegar essa mulher na porrada, você pode ter certeza. Passa um dia, passa dois, fala, eu vou pegar essa mulher. E a mulher lá com o filho, ah, que filho bonitinho. Chega uma hora que Sara cansa, ela fala assim, não dá, eu não vou ficar com essa louca aqui. E começa a perseguir a mulher, velho. Aí a Agar vai lá, lembra que a Agar é a serva, tá? A Agar vai lá e ó, foge pro deserto. Lá no deserto, aquela loucura, Deus visita ela lá, aí ela volta para casa da sua senhora. Olha que casos de família. Depois a gente vê tudo no detalhe. Fato é que, quem é o primogênito? Ou seja, quem é o primeiro que nasce de Abraão? Quem é? Ismael. Ismael é o primeiro que nasce de Abraão. Só que Deus não tinha um plano que era para Abraão pegar a sua serva. Não era isso. Ele não tinha esse plano. Ele queria realmente fazer uma obra. E aí, depois eu volto nesse aqui, vocês vão receber, nem vou voltar. E aí ele tinha uma grande obra. E a obra era, literalmente, eu vou fazer um milagre na vida da Sara. Eles só não sabiam. E a fé é assim. Quando Deus nos chama para alguma coisa, muitas vezes a gente não sabe como vai acontecer. A gente está disponível. Mas às vezes a gente tenta dar uma ajuda. Sabe aquela ajuda que você dá para Deus? Eu não estou falando para você ser vagal e falar que tudo é responsabilidade divina. Não é isso. Mas as coisas que são responsabilidade divina, nós não podemos interferir. Deus ele permaneceu com o plano dele. A treta dos casos de família continuou na casa de Abraão. E aí a gente continua aqui. Abraão, quando ele saiu,
ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho chamava Ló. Cara, e a gente vai... Beleza. Chamava Ló. Chega um belo momento, tá lá Abraão com Ló, os seus pastores começam a tretar. Aí Abraão fala, cara, eu não quero ficar brigando com você. Sabe aquele irmão da igreja que toda vez você tromba e você tipo fala, cara, toda vez que eu olho pra ele, parece que ele tá com raiva de mim, já sabe. Claro que aqui não tem. Mas sabe, aqui você fala, você pode dar licença que caiu minha Bíblia? Aí o irmão já fica assim. Você fala, não, cara, não vai dar certo isso aqui. Eram os pastores deles. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a tretar entre eles. Aí Abraão falou o seguinte, para. Pelo amor de Deus, para. Não dá pra gente conviver no mesmo lugar, a gente vai sair na porrada. Entre sair na porrada e nos separarmos um pouquinho geograficamente, vamos nos separar. Escolhe uma terra. Ló vai lá e escolhe uma terra. A saber, Sodoma e Gomorra. Beleza? Tudo bem? Abraão vai lá, pega outra terra e fica cada um pro seu lado. Passa-se um tempo, chegamos aqui em Gênesis 19 e eu preciso da sua atenção, principalmente de quem é religioso como eu era. Em Gênesis 19, nós temos uma história que Deus destrói Sodoma e Gomorra. A maldade de Sodoma e Gomorra, ela era tão alta, e você vê que é um padrão, né? Você vê que é literalmente um padrão. Deus várias vezes dando oportunidades e os seres humanos várias vezes sendo maldosos. A maldade de Sodoma e Gomorra era tão alta que Deus fala o seguinte, vou destruir essa cidade. E aí faz cair fogo do céu, aquela loucura, o povo tudo desesperado. Mas Ló e sua família vão ser removidos dali. Tá bom? Deus decidiu por livre e espontânea vontade remover Ló e sua família que estava lá em Sodoma e Gomorra. E aí tem um ponto que agora talvez choque alguns, e esse é o objetivo, para ficar mais denso, mas mais reflexivo. Boa parte das pessoas que eu conheço falam que Sodoma e Gomorra foram destruídas porque eles cometiam práticas homoafetivas. Esses dias e esses tempos, e desde quando eu me converti, eu vejo memes assim. Aparece lá um casal junto e fala, só Deus pode me julgar. Aí aparece Deus, ele mandando meteoro com um casal homoafetivo abraçado. Dizendo assim, cara, vocês que são gay, vocês estão lascados porque Sodoma e Gomorra foi destruído, meu filho. Eu vi uma vez, de um casal, de um homem com um homem, se abraçando, um cara de desesperado, e o fogo vindo assim no meme, e o crente lá aplaudindo, falando, aê, sabia que gay é tudo queimar no inferno. Deixa eu tirar um pouco da sua religiosidade e talvez incompreensão dos textos. Sodoma e Gomorra não foi destruído por conta de relacionamentos homoafetivos. Se você abrir a Bíblia em Ezequiel, ele é muito preciso em dizer os motivos pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídos. Se você estudar toda a história da tradição judaica, da interpretação desse texto, nenhum deles fala que Sodoma e Gomorra foi destruído por lá ter relacionamento homoafetivo. Se você ler todos os pais da igreja, ou seja, os primeiros cristãos depois dos apóstolos, nenhum deles fala que Sodoma e Gomorra foi destruída por conta de relacionamento homoafetivo. Sabe onde surge a confusão? No meio da Idade Média de 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. Nós estamos em 1977, mais ou menos, antes de Cristo. Olha a distância. Lá na Idade Média, atribuíram a palavra sodomia a práticas questionáveis homoafetivas. Bem questionáveis. Depois você pesquisa na sua casa, eu não vou precisar ficar gastando tempo com isso. Cuidado com as pesquisas, só digo isso. Melhor pegar o dicionário para não aparecer coisa indecente lá. Mas no meio da Idade Média, pegamos a palavra sodomia e atribuímos a relacionamentos homoafetivos. Não é bem a relacionamento, você vai entender. Mas atribuímos isso a algo homoafetivo. Mas o fato é que antes da Idade Média, Sodoma e Gomorra nunca tinha sido visto como uma cidade que era homossexual. Então eu não sei se você gosta, porque se você gosta, eu vou orar muito pela sua vida. Porque lá em Ezequiel mesmo, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio.
E se você tem um coração de Deus, você também não deveria ter prazer na morte do ímpio. Então, eu gostaria muito que, se esse é o seu caso, se você se utiliza de passagens como essa e interpretações teológicas super equivocadas para dar risada de pessoas da comunidade LGBTQIA+, blá, 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 eu tenho que te dizer, cara, você não está no caminho correto. Se para você é cômico, eu preciso te dizer isso, se para você é cômico, primeiro, errar teologicamente, porque teologicamente não foi destruído por isso, e segundo, tá tão desalinhado da vontade de Deus, a ponto de você se envolver com esse tipo de meme e achar engraçado que o povo tá queimando no inferno, que o povo tá sofrendo, ai, tá vendo, esses gays tem que tudo morrer. Se você acha isso, eu preciso muito do milagre divino na sua vida, cara. Eu preciso de um milagre divino na sua vida. Eu oro agora por um milagre divino de todos que estão nos assistindo. Sodoma e Gomorra não foi destruída porque era homoafetiva. Lá em Ezequiel ele fala, eles eram violentos em hospedar pessoas de longe. Isso na cultura mesopotâmica é horrível. Eles tinham a prática de estupro coletivo. Ah, então não, você falou que não tinha nada a ver com uma afetividade. Não é, é estupro coletivo. Os caras iam em bando e faziam o estupro coletivo. A maldade deles era altíssima. Por isso eles foram destruídos. Lê Ezequiel lá. Vamos colocar todas as referências no grupo para vocês. Mas ele fala precisamente o porquê Sodoma e Gomorra foi destruído. E não foi uma afetividade. Não erra mais nisso, por favor. Eu assisti um debate. E como sempre eu digo, uns gostam mais de debate, outros gostam menos de debate. Mas eu assisti um debate que teve um crente que foi lá e falou, estava discutindo com uma pessoa homoafetiva, uma pessoa trans especificamente, e falou, cara, eu sei que Sodoma e Gomorra foi destruído porque as pessoas lá eram igual a você. Aí os crentes ao redor, vai ser destruído. Primeiro ponto, é algo muito equivocado de dizer, como a gente viu teologicamente. E segundo, que qual é a graça de um ímpio ser destruído? Se quando você era o ímpio da história, Jesus morreu e te trouxe para perto. Que cristianismo é esse que a gente teima em afastar as pessoas, mas na nossa vez a gente quer misericórdia? Que cristianismo a gente está criando de internet, porque é de internet, que na igreja a pessoa disfarça. Nas rodinhas eles brincam, né? A rodinha brinca, mas não vamos entrar nesse ponto. A escola bíblica não é pregação. Mas que cristianismo é esse que a gente está criando, em que a gente caçoa de pecado, mas na nossa vez a gente quer misericórdia? Na vez dos outros, morram, velho. Sodoma e Gomorra, vai cair, hein, sobre você. Tá chegando o fogo do céu. Mas na minha vez, Deus é Deus, misericórdia. Não sabia o que eu estava fazendo. Vamos repensar. Eu queria gastar tempo aqui em Sodoma e Gomorra para você compreender. Eles eram extremamente violentos, tinha prática de estupro coletivo, a maldade era altíssima. Com hóspedes, eles não recebiam bem. Pelo contrário, destruíam os hóspedes. E lá na frente a gente vai ver que Deus cita tudo isso em Ezequiel para falar, Jerusalém, agora você se tornou pior do que Sodoma e Gomorra. Aí vai vendo, os caras são malvados, não são? Para a gente poder ir para o intervalo. Os caras são muito malvados, sim ou não? Muitos. Lá na frente Jesus ele vai lá e cita, se no último dia, Sodoma e Gomorra teria até mais misericórdia do que vocês. Você imagina como estavam as coisas na época de Jesus. Vamos fazer uma pausa, 5 minutos para você usar o banheiro, um café, alguma coisa assim, e a gente volta com a história bíblica até onde der. Bem-vindos de volta, vamos para a parte 2, tá finalizando. Vamos lá. Nós paramos em Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos que em Sodoma e Gomorra, eles não foram destruídos por conta da homoafetividade. É importante dizer que existem outras partes da Bíblia que deixam muito explícito o que Deus pensa sobre homoafetividade. E nós vamos ver essas partes lá na frente. Mas aqui, o que você precisa aprender? Aqui ninguém está falando disso. É só isso. Só para você não se iludir. E só para você não ser um cristão que comemora a desgraça dos outros. Porque até onde eu saiba, Deus é amor. E os cristãos devem ser o reflexo de Deus na terra. É isso mesmo ou eu estou entendendo errado? Ah, então tá bom. Lembra do filho da promessa? Filho da promessa. Eu sou estéril, não posso ter filhos, o que eu vou fazer? Pega aqui minha serva.
mas Deus queria dar um filho. E aí Deus, a Bíblia diz, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe prometera. Deus aparece agora para Sara e fala, alguém está falando aqui, espera aí que a gente já resolve. Deixaram mudo ali na apresentação. Isso dá para cortar depois no... Eu tô ouvindo aqui, não, só tá... Oi, agora eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Voltou? Valeu. Voltando, nós lembramos que Ismael foi o primogênito, porque ele foi literalmente o primeiro. Mas Deus aparece a Sara e fala para Sara, eu vou dar para você um filho. E ela dá uma risadinha e fala, vai me dar um filho. Eu tô velha, tô estéril, vou ter filho. E aí justamente o nome Isaac, ele traz uma conotação de riso. É literalmente esse o significado de Isaac. Como se a situação ela não deu uma risadinha, tipo, não vou ser mãe, imagina. Tem umas mulheres aí aqui na igreja que engravidou e também não disse que não podia ser mãe, né? Aí falava, tá grávida. Aí falava, ih, meu filho, isso aqui é bucho mesmo, isso aqui é gordura. Do nada aparece grávida, tá andando aí pela igreja. A vida é assim, galera. Deus faz quando Ele quer fazer, se Ele quiser fazer. E se Ele não quisesse fazer nada? Não ia ter Isaac. Simples assim. Mas Ele queria. E aí nasce, em Gênesis capítulo 21, Isaac. E aí, já estamos em 21, hein? E a história bíblica avança. Isaac cresce. E daqui a pouco, Isaac não está tão grande assim, mas Ismael já está maiorzinho. E aí Ismael começa a tretar com Isaac. Sabe essas coisas de ministério infantil, né? Sabe bem. O cara no ministério infantil a gente recebe crianças de 3 a 9 anos. Você imagina a dificuldade das tias em dar conta de 3 a 9 anos. Então era tipo isso que estava acontecendo na casa lá de Abraão. O irmão mais velho começando a tentar o irmão mais novo. E aí Sara falou, é o seguinte, eu já não gostava da mulher. Aí corri atrás dela, ela voltou. Agora eu não estou gostando do filho. Vocês que escolhem. Aí Abraão falou, por gentileza, a porta de saída é a serventia da minha casa, pode se retirar. Deus visita lá a mulher e promete para ela e para Ismael. Fala, Ismael, eu sei que você foi tocado por aí, foi chutado e está aí perdido no mundo, mas a sua descendência vai ser gigante. Então, uma promessa muito semelhante, mas não igual, que ele fez para Abraão e que se cumpriria também em Isaac, agora ele olha para Ismael e fala, Ismael, sua descendência vai ser grande, vai ter príncipe muito forte saindo de você. Então ele faz uma nova promessa para Ismael. Ou seja, apesar da falha, porque ele surgiu do meio de um delito. Sabe uma fase da vida que algumas pessoas falam, cara, eu sou fruto de um relacionamento que nem era para existir. Se não era para existir, eu não deveria existir. E a pessoa surta. Talvez você conhece alguém assim. Cara, meu pai, ou sei lá, minha mãe, ou sei lá quem, teve um relacionamento fora do casamento e eu nasci, cara. Isso é super constrangedor para mim. Não era nem para eu estar vivo se fosse seguir o Paranauê. Só que, assim como para Ismael, Deus vai lá e faz uma promessa e dá uma oportunidade de vida, assim também são nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que Deus ele não passa pano para o pecado, mas apesar do nosso pecado, ele tem caminhos de misericórdia. Então sempre entenda a Bíblia como um caminho de, apesar de você, Deus faz alguma coisa. Não é por causa de você. Se fosse por causa de Abraão, você acha que Abraão teria uma descendência grande? Deus fala para ele, ele vai lá e dá o jeitinho. Ele fica com medo. Ele passa ao longo do Egito mais à frente e ele mente. Se dependesse de Abraão, não teria história. Mas é que não depende de Abraão, depende daquele que prometeu para Abraão. Essa é a graça do nosso Deus. Se dependesse de você, já era, irmão. Você não estava aqui na igreja, não estava. Felizmente, não depende de você. É Deus que está movendo você. A sua resposta, inclusive, é movida por Deus. Mas isso são coisas lá para frente na teologia sistemática. Isaac nasceu. Aí Abraão vai lá. Um belo dia, Deus chega para Abraão e fala, pega o seu filho, sobe o monte e vai colocar ele em sacrifício. Você consegue imaginar, quem é pai, consegue imaginar, Deus chamando você e falando assim, sabe o seu filho? Sacrifica.
Aí a primeira reação de Abraão, tá bom, sobe aí, vamos lá, filho. Que isso? Por quê? Aí os caras ficam 3 dias subindo o monte para chegar lá no lugar do holocausto. Aí tem uma coisa interessante da Bíblia. A Bíblia escolhe o que ela quer contar e o que ela não quer. Deixa eu ser mais preciso. Quem escreveu a Bíblia decide o que ele quer contar e o que ele não quer. A Bíblia o menino está subindo no monte. Para fazer o quê? A Bíblia não fala se ele perguntou. A Bíblia não fala se ele chorou. A Bíblia não fala nada disso. Só fala que os dois subiram. O que será que eles conversaram? Será que Abraão pensou, meu, será mesmo que eu vou ter que matar esse menino aqui, velho? Que coisa estranha, esse Deus é meio nada a ver, né? Será que ele pensou isso? Não sei, Moisés não contou. Mas na sua vida também é assim. Quem faz psicólogo sabe. Olha, conta um pouco da sua infância. Aí você começa a contar na infância, você escolhe o que você conta e você escolhe o que você não conta. Se eu pedir para você contar como é que você chegou aqui, você vai escolher umas partes para contar e umas partes para ignorar. Umas partes para exagerar e outras partes para fingir que não aconteceu. A Bíblia foi escrita por homens. Então os homens que escreveram a Bíblia não deixaram de ser homens para escrever. Lembra que a gente aprendeu lá passada? Não deixaram as suas consciências. Então eles escolhiam o que eles queriam escrever. Não dizem para nós. Tem várias lacunas em Gênesis. E aí a gente acaba podendo cair até nos erros teológicos também, assim como Sodoma e Gomorra. Erros teológicos de que... Eu até ouvi uma música uma vez, que Abraão estava tão chorando quando ele foi subir. E Isaac olhou para ele e falou, pai, tens coragem mesmo de me matar? E ele, como é que eu vou entregar meu filho? Isso não existe na Bíblia. Pode ser que aconteceu? Pode. Eu choraria se eu tivesse que botar meu filho para morrer? Cara, acho que eu nem levaria meu filho. Eu não tenho essa fé aí não, mano. De verdade. Mas a lógica é que a Bíblia não conta. E onde a Bíblia se cala, presta atenção, frase de efeito, hein? Pastor Rodrigo, um abraço para você. Frases de efeito. Onde a Bíblia se cala, só resta cogitações, não resta teologia. Se você quiser fazer teologia em cima de lacuna bíblica, você tem muita chance de cometer um erro. Não faça isso. Se a Bíblia se cale com a Bíblia. Fechou? Beleza. Lucão, acho que é com você aí. Obrigado. Ah, que legal. Isaac, ele casa com uma moça chamada Rebeca. Tudo bem? Rebeca. Casa com uma moça chamada Rebeca. E a mãe de Isaac, ela não era estéril e depois teve um milagre? O que acontece com Rebeca? Ela também é estéril. Olha que sorte, hein? Oh, que legal. Se não bastasse minha mãe, quase eu não nasci. Agora tem também minha esposa. Que divertido, hein? Olha, que legal. Só que isso é totalmente teológico. Claro, não estou dizendo que não aconteceu, não estou dizendo que esse não é um fato histórico, mas a ênfase bíblica é muito teológica, porque a Bíblia está querendo dizer, onde o ser humano está vendo impossibilidade, Deus está vendo Ele mesmo. Então Deus não vê bloqueio na vida de ninguém, porque Ele fala, cara, quem faz sou eu. Eu não vejo bloqueio em mim, eu me conheço, eu me garanto. Então a dificuldade está sempre nos olhos do crente. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer. Mas o que dói é quando Ele fala que não vai fazer. E a gente fica lá batendo na porta, vai fazer, eu declaro, eu profetizo, eu acendo incenso, eu tenho vela ungida, eu fui ser batizado em Israel 2 vezes, até agora, acho que o primeiro batismo deu errado, a viagem estava com o dólar muito baixo. Não, porque eu enterrei esse óleo aqui lá na casa do pastor Rodrigo, então agora esse óleo expulsa até demônio. Então em nome de Jesus, sai o demônio da minha parede, da minha casa, porque não é possível, toda vez eu bato a cara aqui na parede. Não, cara, minha criança bateu a cara na quina, então unja a quina, porque com certeza a quina tem um demônio. Não, se Deus não quiser fazer, se Deus não quiser te privar, se Deus não quiser te livrar, não vai ser livrado, não vai ter milagre, não vai ter nada disso, não vai ter palminha, não vai ter. Isso dói, né? Mas é Bíblia. Infelizmente, ou melhor, felizmente, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Ele decidiu o que ele quer. Ele decidiu que a mulher que também, Rebeca também era estéril, agora ela tivesse um filho. E aí começa aquela gestação. O pessoal, vou ter um filho, que emoção, cara. Os caras melhor amigo. Isaac e Rebeca, a Bíblia conta que eles tinham uma relação super amistosa. Os caras ficavam brincando no campo lá, sei lá, adoleta, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas os caras estão lá brincando no campo. De repente, a barriga começa a ficar grande demais para 3 meses. Fala, pera aí, essa barriga tá comendo muito hambúrguer. Não é possível. 5 meses de gravidez,
Mano, essa barriga tá grande, parceiro. Tá estranho isso aí. Chega a hora do parto. Gêmeos. Esaú e Jacó. Nós estamos em 1916 a.C. Abraão foi chamado mais ou menos 2000 a.C. Nós já estamos em 1916. Tem erro de 50 para mais, 50 para menos, não importa. Só para vocês terem uma noção. E aí eles nascem. Aí tem uma história que a Bíblia conta, que fala que um saiu segurando o calcanhar do outro, e não sei o quê. Fato é que esses caras crescem, toda criança cresce. E essas crianças cresceram, e aí em um belo momento, o irmão mais velho, só para você saber, é o Esaú. O irmão mais novo é o Jacó. Por critério divino e cultural, o primogênito tinha acesso a tudo, espiritualmente e culturalmente. Então, tanto em grana, influência e bênçãos espirituais, é o primogênito que deveria receber. Quem que recebeu lá na época de Abraão, os filhos de Abraão, foi o primogênito Ismael que recebeu? Foi Isaac. Aqui a mesma coisa vai acontecer. Jacó chega numa história super confusa da Bíblia, que a gente vai meditar depois lá pra frente. Ele chega e fala, ô irmão, você tá com fome? Tô. Então é o seguinte, eu trago para você um prato de lentilha, um prato de lentilha não, um guisado aqui para você, você come, mas aí a primogenitura é minha. Nosso pai tá velho, ele vai abençoar a gente. Então eu quero fingir que eu sou você para eu pegar a sua primogenitura. História super confusa, não é? Super, a gente vai esclarecer mais pra frente. Mas o fato é que isso acontece e a partir de então, quem é a pessoa que herda todas as bênçãos e influência cultural? Jacó. Obviamente, depois que isso acontece, Esaú ele fica pistola da vida, ele fica muito bravo. Ele fala, depois que ele come, né? Sabe quando a gente tá com fome, a gente fica meio estranho, né? Meio estressado, meio ranzinho. Aí ele come e começa a raciocinar e fala, ah, pelo menos eu comi, né? Tenho dinheiro? Não tenho, mas eu comi. Perdi as bênçãos espirituais, mas pelo menos eu comi. Aí ele começa a pensar direito e fala, peraí, o cara me enganou, mano. Cadê esse moleque? Mano, sabia que esse... Mano, aí ele começa... Aí uma guerra. Jacó sai fugido. Parece a história de Agar lá, não parece? Sai fugido igual um louco. E aí começa um distante do outro e os dois em guerra, em ódio mortal. Até que um belo dia, quando eles estão lá na frente... mais ajuizados, mais maduros, eles decidem fazer as pazes. Então, irmãos, eu também tenho irmãos, um irmão no caso. Apesar das dificuldades que existem, e às vezes vai dar ódio, e às vezes vai ter treta, esse é um bom exemplo de que com cabeça madura, dá para se acertar alguma coisa. O perdão e a nova oportunidade é algo que é mandatório na religião judaico-cristã, mandatório. Jacó e Esaú não ficaram juntos, próximos, cada um ficou no seu quadrado. Mas eles terminaram a sua vida muito bem. Que oração, por favor? 9h36. 9h36. Caminhando para encerrar, eu vou deixar aqui um início para a gente falar na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai numa tacada assim como essa. Ó, já estamos em Gênesis 30. Jacó, nessas fugidas e andadas por aí, ele tem um encontro com Deus. E o nome dele é substituído de Jacó para Israel. Esse tal de Israel, quando eu falar Israel, é Jacó, tá bom? Israel, Jacó, ele teve vários filhos. Um desses filhos é José. Mas aí, a gente vai falar melhor na semana, daqui 15 dias. O que eu preciso que você entenda é, Jacó, ele tem uma esposa. E o que você acha que acontece com a esposa dele? Também não pode ter filho. É incrível isso. Sabe quando você fala, cara, tudo bem, deu errado agora, mas eu vou tentar de novo. Acho que eu tô ouvindo eco aqui. Ah, tá. Deu errado, mas eu vou tentar de novo e vai dar tudo certo. É quando você tenta de novo, dá errado. Você fala, não, tudo bem. Mas eu vou tentar de novo. Não é possível que essa maldição não saia da minha vida. E aí dá errado de novo. E aí você começa até a falar, não, peraí. Isso é uma maldição hereditária. Para você saber, existem pontos de vista teológicos que dizem que esse rolê inteiro de esposa sendo estéril é maldição hereditária. E eu quero te fazer um convite. Na semana que vem,
nós teremos a nossa primeira aula coringa, que não é sobre maldição hereditária. Mas dentro da escola bíblica, nós vamos fazer algumas pausas de aulas, no meio da cronologia, para não ficar pesado, e vamos falar de alguns temas. Dentre eles, será que existe maldição hereditária? Então continua acompanhando, continua vindo para a aula. O fato é que a esposa também não podia ter filhos. E o que ela faz? A mesma coisa que a vovó lá fez. Olha, eu não posso ter filho, mas a gente tem serva aqui, então daqui a pouco começa a ter filho com serva, e filho com serva, e filho com servas, e filho com serva. Todas as servas cheias de filho. E ela mesmo sem nenhum filho. Ficava assim, gente, não é possível. Só eu não tenho filho nesse lugar. A serva tudo cheia de menino, aquela casa cheia, 11 pessoas na casa. Imagina 11 crianças numa casa. E a mulher do cara sem filho. Falando, cara, não é possível. Até que um belo dia nasce o filho, que é José. Gênesis capítulo 30. Daqui 15 dias, a gente vai começar direto de José e vai paulatinamente, pelo menos até o fim de Juízes. Podem ter certeza que a gente vai passar num tiro só. Fechou? Beleza? Cronologia bíblica, ela é intensa. Tem muitas histórias no Antigo Testamento, muito mais do que do Novo. Para a gente passar pelas histórias mais famosas, a gente gasta tempo. Eu sei que tem que encurtar a história. Eu sei que você tem muitas outras opiniões e dúvidas sobre as coisas aqui. Mas aqui é o módulo 1, é o panorama bíblico. Então, por enquanto, nos compete apenas avaliar a cronologia. Quando nós terminarmos tudo, aí a gente se aprofunda. Apesar disso, alguém quer compartilhar alguma dúvida que fala, mano, se eu não for para casa, tirando essa dúvida, eu não vou aguentar? Tem alguém? Tem. Vocês podem colocar as suas dúvidas todas através de um link que a gente vai colocar. Lucão, faz um favor, dá um ESC aí. Vocês podem colocar as suas dúvidas todas. Vai lá para a parte do parabéns. Finge que terminamos e chegamos no parabéns. Vai para lá, vai para o lado, por favor. Ops, é aqui, ó. Passa, aí, aqui. Vai para lá. Bom, enfim, vocês vão receber. Vocês podem mandar no meu e-mail, vocês podem mandar no meu WhatsApp todas as dúvidas que vocês têm. Dependendo da dúvida, a gente vai fazer uma aula para sanar a sua dúvida. A gente já tem 4 aulas chamadas aulas coringas, 4 aulas prontas de dúvidas de vocês, que a gente vai fazer uma aula só para responder a dúvida de vocês, tá bom? Bom, é isso. Mas antes, eu quero fazer um sorteio de livros aqui. Pode me pegar os livros? Passa pro Vagnão que ele me traz. Cadê os livros? Mano, milagre isso aqui. Eu quero fazer um sorteio. E eu vou ser justo com quem está online também, tá bom? Vocês que estão online, o meu telefone está lá no grupo. Se você estiver vendo pelo YouTube, pode escrever aí nos comentários. A palavra-chave para você ser sorteado na próxima aula é manga. Você é obrigado, você que está online, não veio porque não quis ou não deu. Você que está online tem que me chamar no WhatsApp e escrever manga. Se você escrever qualquer outra coisa, me dê a paz do Senhor, falar pera, não vai ser sorteado. Então a gente quer te ajudar, mas a gente hoje vai sortear só para quem está aqui. Online vai ter sorteio para vocês também, depois a gente entrega. Mas eu preciso que até semana que vem vocês escrevam manga. Senão, não vai entrar no sorteio. Fechou? Na frente do manga, escreve seu nome, por favor, né? Não adianta você colocar manga, aí vai estar lá, Flavinho do Pneu. Tem nem Flávio. Então é o seguinte, galera, vou sortear isso aqui. Como a gente pode sortear de forma rápida? Simples. Vou falar um número e você decora o seu número. Se você esquecer o seu número e pegar o do irmão, você é bandindim safado. Então vamos lá. 1, 2, decora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, decora. 9, nós não vai. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e é isso. Abre aí, por favor, uma aba da internet.
Tá aí? Ah, eu queria que eles viessem aqui na tela para não falar que eu tô roubando. Ah, porque o crente rouba, a pastora é tudo bandido, nem pastor eu sou. Bandido. Ah, é verdade, é verdade. Já tá. Enquanto ele abre aí, nós temos 2 livros aqui. Um chama Ego Transformado. Vocês que estão online não vão pegar, eu estou mostrando só para vocês passarem inveja mesmo. Mas eu indico. Ego Transformado. Um baita livro para quem está começando na fé, para a gente não ficar dando risada de pecado dos outros, porque isso aqui ensina para a gente abaixar a bola. Então, ó, Ego Transformado, fica a dica. E o outro é um livro bem simples, didático, meio teológico, que é Como Deus é um e três ao mesmo tempo. Tá aqui, ó. Fala sobre a Trindade. Também vai ser sorteado hoje. É mais estudo. Então a pessoa tem que gostar de estudar. Mas eu vou na casa de vocês, se tiver lacrado ainda, eu deixei lacradinho, ó. Se tiver lacrado, eu vou falar, olha só, desviadinhos. Então abre, amassa, finge que leu. Já tá na tela? De 1 a 21. Primeiro, o que nós vamos sortear? O que nós vamos sortear primeiro? O livro. Mas qual dos dois? Da direita? Então tá bom. Primeiro ego? Tá, então é que tem 2 aqui. Quem prefere ego, levanta a mão. Quem prefere o outro, levanta a mão. Quem não prefere nada, vai ser o ego que ganhou. Então, o primeiro a ser sorteado vai ser o ego. Ah, cara, eu sou muito humilde, ou eu já li, eu ganhei e quero repassar. Você vai repassar obrigatoriamente para a pessoa do seu lado direito. Ou seja, o próximo número. Não é pela pessoa do seu lado direito. O próximo número vai ganhar. Se o número 20 ganhar e ele não quiser, 21 ganhou. Fechou? Play aí, Lucão. Quem ganhou o ego transformado foi... Suspense, pelo amor. 11? Quem é 11? Aê! Muito bem! Aqui, ó, meu irmão. Deus abençoe. Baita livro, hein? Baita livro. Agora vai, de novo. Agora esse aqui diz tudo. Como é que Deus pode ser 1 e 3 ao mesmo tempo? Sorteia aí. 3, 2, 1. Não é possível ser o mesmo. 18. Aê! Aí. Deus abençoe. Galera, é isso. Vamos ficar de pé para orar. Obrigado por essa aula. Deus abençoe vocês. A aula que vem tem mais. Obrigado por permanecer até aqui. Galerinha do online, um beijo no coração. Não esquece, hein? Acabou ainda não, né? Não esqueçam de escrever a palavra-chave. Eu não vou repetir ela de novo. Até mais. Deus abençoe. Amo vocês.